Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com o 13º episódio da Lei 6.404, que trata das sociedades por ações. E hoje nós vamos dos artigos 141 até o artigo 150. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music, Audible, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor by Spotify. Galera, vamos lá? Voto múltiplo. Artigo 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo 10% do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo, por meio do qual o número de votos de cada ação será multiplicado pelo número de cargos a serem preenchidos. Reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Parágrafo 1º. A faculdade prevista neste artigo deverá ser exercida pelos acionistas até 48 horas antes da Assembleia Geral, cabendo à mesa que dirigir os trabalhos da Assembleia informar previamente aos acionistas, à vista do livro de presença, o número de votos necessários para a eleição de cada membro do Conselho. Parágrafo 2º. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, observado o disposto no parágrafo 1º in fine. Parágrafo 3º. Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará a destituição dos demais membros, procedendo-se à nova eleição. Nos demais casos de vaga, não havendo suplente, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho. Parágrafo 4º. Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente. Inciso 1. De ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem pelo menos 15% do total das ações com direito a voto. E, inciso 2, de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que representem, no mínimo, 10% do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no Estatuto, em conformidade com o artigo 18. Parágrafo 5º. Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido pelo inciso 2 do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Somente poderão exercer o direito previsto no parágrafo 4º os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de 3 meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral. Parágrafo 7º. Sempre que, cumulativamente, a eleição do Conselho de Administração ocorrer pelo sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou a grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais de 50% do total dos votos conferidos pelas ações com direito a voto o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o Estatuto, componham o órgão. Parágrafo 8º. A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa que se refere ao parágrafo 4º. Parágrafo 9º. Vetado. Competência. Artigo 142. Compete ao Conselho de Administração, inciso 1, fixar a orientação geral dos negócios da companhia.
Inciso 2. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 3. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos. Inciso 4. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132. Inciso 5. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria. Inciso 6. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto assim o exigir. Inciso 7. Deliberar, quando autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. Inciso 8. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Inciso 9. Escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Parágrafo 1º. Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Parágrafo 2º. A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, nos conselheiros eleitos na forma do artigo 141, parágrafo 4º, se houver. Seção 2. Diretoria. Composição. Artigo 143. A diretoria será composta por um ou mais membros eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração ou, se inexistente, pela Assembleia Geral, e o Estatuto estabelecerá, inciso 1, o número de diretores ou o máximo e o mínimo permitidos. Inciso 2, o modo de sua substituição. Inciso 3, o prazo de gestão, que não será superior a 3 anos. Permitida a reeleição. Inciso 4, as atribuições e poderes de cada diretor. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão ser eleitos para os cargos de diretores. Parágrafo 2º. O Estatuto pode estabelecer que determinadas decisões de competência dos diretores sejam tomadas em reunião da diretoria. Representação. Artigo 144. No silêncio do Estatuto e inexistindo deliberação do Conselho de Administração, artigo 142, número 2 e parágrafo único, competirão a qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Parágrafo único. Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos diretores constituir mandatários da companhia, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. Seção 3. Administradores. Normas comuns. Artigo 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidades dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores. Requisitos e impedimentos. Artigo 146. Apenas pessoas naturais poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração. Parágrafo 1º. A ata da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração que eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um dos eleitos, devendo ser arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 2º. A posse de administrador residente ou domiciliado no exterior fica condicionada à constituição de representante residente no país, com poderes para, até no mínimo 3 anos após o término do prazo de gestão do administrador, receber, inciso 1, citações em ações contra ele propostas com base na legislação societária e, inciso 2, citações e intimações em processos administrativos instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de exercício de cargo de administração em companhia aberta. Artigo 147. Quando a lei exigir certos requisitos para investidura em cargo de administração da companhia, a Assembleia Geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará cópia autêntica na rede social,
na sede social. Parágrafo 1º. São inelegíveis para os cargos de administração da companhia as pessoas impedidas por lei especial ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Parágrafo 2º. São ainda inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta as pessoas declaradas inabilitadas por ato da Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que, inciso 1, ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial em conselhos consultivos de administração ou fiscal e, inciso 2, tiver interesse conflitante com a sociedade. Parágrafo 4º. A comprovação do cumprimento das condições previstas no parágrafo 3º será efetuada por meio de declaração firmada pelo conselheiro eleito, nos termos definidos pela Comissão de Valores Mobiliários, com vistas ao disposto nos artigos 145 e 159, sob as penas da lei. Garantia da gestão. Artigo 148. O Estatuto pode estabelecer que o exercício do cargo de administrador deve ser assegurado pelo titular ou por terceiro, mediante penhor de ações da companhia ou outra garantia. Parágrafo único. A garantia só será levantada após a aprovação das últimas contas apresentadas pelo administrador que houver deixado o cargo. Investidura. Artigo 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração ou da diretoria, conforme o caso. Parágrafo 1º. Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. Parágrafo 2º. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à companhia. Substituição e término da gestão. Artigo 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do Estatuto, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a Assembleia Geral será convocada para proceder à nova eleição. Parágrafo 1º. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, compete a diretoria convocar a Assembleia Geral. Parágrafo 2º. No caso de vacância de todos os cargos da diretoria, se a companhia não tiver conselho de administração, compete ao Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou a qualquer acionista, convocar a Assembleia Geral, devendo o representante de maior número de ações praticar, até a realização da Assembleia, os atos urgentes de administração da companhia. Parágrafo 3º. O substituto eleito para preencher cargo vago completará o prazo de gestão do substituto. Parágrafo 4º. O prazo de gestão do Conselho de Administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos. Galera, é isso aí. Esse foi o 13º episódio da Lei 6.404, que trata das sociedades por ações. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus melhores amigos. Bons estudos, um forte abraço e tchau!